Olá, bem-vindo a mais um Papo de Esporte. Eu sou Silvio Nascimento, editor de esporte do site da revista Veja. E estou aqui hoje com meu colega Alexandre Salvador, também editor de esportes, mas da revista Veja. E o nosso convidado especialíssimo hoje é Maurício Noriega. Tudo bom, Maurício? Tudo bem, Silvio, Alexandre? Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso. E já de imediato eu queria fazer um agradecimento especial ao Sport TV, já que o Maurício é comentarista do Sport TV e a emissora nos liberou para conversar sobre a última novidade dele. Ele lançou agora, há pouco tempo, esse livro, Rivellino, um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Noriega, de cara, queria que você me contasse como é que foi começar essa tabelinha com o Rivellino. Foi muito divertido. O Rivellino é uma figura, um cara muito divertido e daqueles que, quanto mais mal-humorado, mais divertido fica. Então foram vários dias de entrevista no centro de treinamento dele, em São Paulo, e quando eu me atrasava um pouquinho por questão de trânsito, eu já chegava tomando bronca, pô, você me abandonou, chega na hora, tal. Mas sempre muito divertido, né? Você conversar com um cara que tem a importância que o Rivellino tem para a história do futebol, um cara que, sabe, passou tudo que ele passou, fez tudo que ele fez, Corinthians, Fluminense, Seleção Brasileira, tem um impacto no futebol até hoje, nos jogadores de outras gerações que nem sequer viram o Rivellino jogar, idolatram o Rivellino. Então foi muito divertido. Eu que sou um fã de futebol, e especial da Seleção de 70, para mim, além de ser meio assim, uma educação a mais para o futebol, foi um prazer muito grande compartilhar esses momentos com o Rivellino. E, Noriega, como é que foi para tirar as histórias do Rivellino, né? Eu vi que você, às vezes, até usava alguns artifícios, levava um recorte de jornal, uma revista antiga. Como é que foi esse processo dele relembrar essas histórias dos áureos tempos do futebol, da seleção de 70? Quando a gente combinou o processo de entrevistas, marcamos as datas, ele mesmo falou para mim, olha, você joga o assunto para mim e vai cutucando a minha memória. Então eu fazia isso, chegava às vezes... Riva, vamos falar da Copa de 70 hoje. Ah, então tá bom. E mesmo dividindo os assuntos por temas, por épocas, ele acabava lembrando de coisas de outras épocas durante esse papo. Então sempre... E ele gostou muito disso. Ele achou legal. Pô, como é que você lembra disso? Nem eu lembrava e tal. Eu tinha umas anotações, tinha os recortes de jornais, algumas revistas, livros. Muitas vezes eu ia com o meu tablet ali e mostrava um vídeo de um lance. Como é que foi isso aqui? Como é que foi aquela discussão com tal cara? E a gente foi puxando pela memória dele. Ele tem uma memória muito boa, uma memória realmente privilegiada em relação a acontecimentos que já tem, por exemplo, mais de 30 anos, e acabou funcionando muito bem desse jeito. Maurício, mas como é que foi a negociação para fazer o livro? Como é que foi essa proposta? Então, na verdade, eu estava terminando de fazer um outro livro sobre o Oswaldo Brandão. Aliás, aproveitando uma interrupção, está aqui Oswaldo Brandão, foi um técnico também de peso no futebol brasileiro, de forma geral por onde passou. E você também é autor de um outro livro, Os 11 Maiores Técnicos do Futebol Brasileiro. O Maurício é um estudioso, ele gosta muito de esporte, jogador de vôlei, bom tenista, sacava muito forte, eu acho que agora já não tem mais usado tanto, mas ele gosta muito, é um estudioso, eu sou testemunha disso. Aí você estava terminando o livro do Brandão? Eu estava terminando o livro do Brandão e, por coincidência, eu estava checando algumas informações com o Rivellino em relação ao Brandão, em relação à final do Campeonato Paulista de 74. E a editora Contexto me ofereceu a história de um projeto que eles querem fazer de grandes nomes do esporte, perfis, biografias e tudo mais. E eu fui encarregado pela editora, um pedido do Jaime Pinsky, o dono da editora, para tentar convencer o Rivellino a fazer um livro. Não seria eu que ia escrever o livro. Como eu já conheci o Riva era muito amigo do meu pai, do Luiz Noriega, tudo. Nós fomos até o centro de treinamento do Rivellino e apresentei o projeto para ele. E aí ele virou para mim e falou assim, tudo bem, eu faço, mas você escreve. E aí eu falei, não dá para perder essa dividida com o Rivellino. Receber esse passe e não fazer nada, né? Foi muito legal, valeu muito a pena. Fiquei muito, muito contente. Entendi. E, bom, no livro você conta várias histórias, enfim, da infância do Rivellino, né? E a primeira que, assim... eu que sou mais novo não recordava, que obviamente pelo nome você até imagina que ele tem uma origem italiana e que a família inteira era palmeirense, sim, né? Sim. E eu acho que é a única bola dividida que tem no livro, né? Que é com relação a por que o Rivellino não foi jogar no Palmeiras, né? Tem a versão do próprio Rivellino e tem a versão do Mauro Travalini. Conta um pouquinho pra gente como é que foi talvez abordar esse assunto com o Rivellino, se ele se irritou, enfim, né? Que ele tem esse jeito um pouco mais explosivo, talvez, na hora de lembrar de algumas coisas. Não, irritado ele não ficou, mas ele é muito fiel à versão dele. Você citou o Mário Travalini,
que era treinador do time infantil do Palmeiras à época em que o Rivelino foi fazer um teste, e o Rivelino bate muito na seguinte tecla, de que ele não pediu para fazer o teste, ele foi convidado para fazer o teste. Na verdade, ele foi indicado para esse teste pelo José Maria Marim, ex-presidente da CBF, que hoje está preso. Totalmente detido na Suíça. Na Suíça, né? Que era do sócio, como o Rivelino, de um clube muito tradicional de São Paulo, o Indiano. Clube muito... Na Zona Sul aqui de São Paulo. Isso. O Indiano, o primeiro campo do Indiano, era mais ou menos perto ali de onde é o Esporte Clube Banespa hoje. E era um campo só de futebol. O clube era só o campo. E era da família do Rivelino. Então ele é muito ligado a esse clube. E o Marinho foi lá, indicou, e o Rivelino foi fazer esse teste no Palmeiras, acreditando que não seria só um teste. Porque ele já era famoso naquele período, 15, 16 anos ali. Ele era conhecido como Maloca, porque ele adorava a música Saudosa Maloca, do Adoniran Barbosa, e já tinha uma fama regional ali no Banespa e no mundo do futebol de São Paulo. Muita gente ia vê-lo jogar futsal no Banespa, porque ele já tinha essa fama como o Rivelino ou o Maloca, e ia vê-lo também jogar no Indiano. Então ele esperava um certo tratamento. E o que aconteceu? Era uma época de final de campeonato, e o Travalini estava treinando o time do Palmeiras para a final de campeonato. Ele próprio admitia, o falecido Travalini, no livro que escreveram sobre ele, do Elvio Borelli e do Márcio Trevisan, que ele não deu atenção ao Rivelino porque ele precisava treinar o time. E em 2 ou 3 vezes que o Rivelino foi a esse teste, ele ficou muito, muito irritado. E por coincidência, logo depois, ele foi convidado para treinar no Corinthians, porque tinha gente do Indiano, que era do Corinthians também, porque eles acreditavam que o Rivelino não ia querer fazer teste no Corinthians por ser palmeirense. Que ele não nega também, porque ele é neto de italiano, o pai era palmeirense, ele era palmeirense quando era criança, mas isso provocou uma certa ira no Rivelino, e no Corinthians ele foi muito bem recebido, não foi como teste, e já viram que ele era diferente e acabou ficando. Tanto que em 1970, né, com a seleção tricampeã, o Rivelino foi sem dúvida um dos grandes destaques, apesar de jovem, ele fez grandes jogadas, fez alguns gols e fez aquele ataque, não é um meio de campo ataque, mas aqueles 5 ali do pós-meio de campo ali, a coisa era... Ela era covardia. Você vai pensar de Rivelino, Tostão, Jairzinho, Pelé e Gerson, é muito... Foi a grande sacada, talvez, do Zagallo, na época, de descobrir como colocar em campo todos esses camisas 10, que embora não fossem todos camisas 10 efetivamente, mas jogavam com as camisas 10 nos seus times. E o Rivelino conta no livro, inclusive, a história do jogo contra a Áustria, no Maracanã, que é o último amistoso do Brasil antes da viagem para o México, e ele recebe a oportunidade de jogar como titular, porque ele era reserva no time. O Edu era titular, o Edu que era ponta esquerda do Santos, na época do Saldanha. O Saldanha queria jogar com 3 atacantes. E ele aproveitava o fato do Edu ser um ponteiro legítimo, um jogador fantástico, maravilhoso. E só que quando chega o Zagallo já gosta da coisa do 4-4-2, do cara atacante que volta para compor o meio campo, como o Zagallo foi como jogador nas Copas de 58 e 62. E o Rivelino entende um pouco disso, sem fugir à sua característica. E nesse jogo contra a Áustria, ele faz o gol da vitória do Brasil por 1-0. Na verdade, ele faz 2 gols nesse jogo, né? Tem um gol fora de campo, que é um gol mais picante, assim, na concentração, que a história está no livro também, e faz o gol contra a Áustria, e aí ele ganha lugar nesse time, entendendo a proposta de jogo, numa disputa fantástica de jogadores maravilhosos, além do Edu, que foi para a Copa, mas não jogou, Paulo César Caju entrou em algumas situações, mas o Rivelino acabou entendendo muito taticamente o que o Zagallo queria e teve uma Copa maravilhosa. Eu acho que a gente pode aproveitar agora, já que a gente falou da Copa de 70, para ver alguns gols, né? Porque eu só pude acompanhar a carreira do Rivelino por videotape, por vídeos no YouTube. Eu acho que nós temos aí separados alguns vídeos, alguns gols, na verdade, que o Rivelino marcou nessa Copa. Se quiser comentar alguma coisa em cima desse gol, se tiver alguma coisa interessante, Nori. Eu fui agraciado pela idade, pela velhice, que eu pude ver muito, muito ao vivo. Esse é o gol contra o Peru, um jogo complicado. E a curiosidade desse jogo é que o treinador do Peru era o Didi, Valdir Pereira, um dos maiores gênios do futebol brasileiro, que posteriormente seria treinador do Rivelino no Fluminense. E o Rivelino tinha uma admiração muito grande pelo Didi. E aí é o bater de rosca na bola, com efeito, né, como ele gostava de dizer. Parte de fora do pé. E que surgiu o apelido, né? Foi no México, né? A patada atômica. Patada atômica
pela força do chute, é a torcida mexicana e a imprensa mexicana que deram o apelido. E outra história que acho que é muito legal para quem tiver, obviamente, a oportunidade de conferir no livro, é o fato de ele falar que é o seguinte, né? Apesar de toda a celebração sobre a seleção de 70, nós não tínhamos esse conceito de família. Os jogadores, às vezes, até não se davam, né? Ele cita algumas histórias que hoje nós temos esse conceito que todos os jogadores têm que dar as mãos, entrar unidos, fazer uma família, né? Família escolar, e ficou tão famosa. Mas em 70 não era bem assim, Não. Principalmente em relação ao Pelé e ao Fontana, o zagueiro Fontana. Eles não se davam mesmo, houve situações até de quase conflito, de quase empurra-empurra, briga, que provocaram reuniões entre os jogadores e comissão técnica, mas isso tudo era deixado de lado na hora de entrar em campo. Não tinha essa história de família, como você falou, mas na hora de jogar, eles entendiam que era uma possibilidade de recuperação para muitos jogadores que estiveram na Copa de 66, tipo Tostão, por exemplo, que foram mal na Copa de 66 ou não tiveram oportunidade, porque a seleção foi muito mal, Carlos Alberto, e a oportunidade de jogadores que estavam chegando para a primeira Copa do Mundo e sabiam que aquela geração era uma geração acima da média e que se eles entendessem que naquele período de 3 meses, né, que imagina hoje, 3 meses para treinar para uma Copa do Mundo, naquela época era possível. Se eles entendessem que era possível levar tudo, eles entrariam para a história como entraram. Maurício, com relação ao contato com o Rivelino, você já o conhecia, ele já o conhecia, mas você, durante todas essas entrevistas, esses encontros, em algum momento alguma coisa te surpreendeu? Você teve uma grande novidade, assim, falou, puxa vida, eu não sabia disso? Não como informação, mas como pessoa. Você acha que ele demonstrou uma emoção diferente do que ele tinha em campo? Em campo ele era meio irascível, né? Ele era um cara um pouco explosivo. Ele admitiu situações, por exemplo, que ele cavava falta mesmo. Ele usava essa coisa, essa artimanha, essa malandragem, entre aspas. Ele sabia que ele era muito marcado, ele sabia que ele ia apanhar, então ele sabia utilizar isso como arma. E uma surpresa para mim, né? Até proteção, uma surpresa para mim foi a revelação que ele fez em relação ao único jogador de quem ele não gosta. Que está aqui no livro. Está aqui no livro. Quem quiser saber. Para mim foi uma surpresa, né? Porque tem a história famosa do Ramírez, do Sérgio Ramírez, do uruguaio, num jogo em 76 no Maracanã, aquela correria, aquela briga toda. Eu achava que o Ramírez fosse um desafeto dele. Não é, eles se entenderam logo depois. Podem não ser os melhores amigos, mas tem um relacionamento quando se encontraram. Mas a surpresa em relação ao desafeto é que é um jogador que atuou com ele, era do mesmo time. Então, em relação à Copa de 74, né, nós também temos aí alguns gols do Rivelino. Ele já, em 74, ele já era o maior nome da seleção. Ele era a estrela. Ele era a grande estrela. Tinha herdado a camisa 10 do Pelé. Ainda não tinha o Zico, ainda estava veio depois. Veio depois. O que ele conta? Qual foi a passagem marcante dessa época na seleção? O que ele deixa bem claro que, apesar da qualidade do time, de ser um time muito bom, e era realmente um time muito bom, era um time rachado entre jogadores de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso vinha de alguns anos antes de um episódio conhecido como o Manifesto de Glasgow, que a seleção estava fazendo uma excursão pela Europa, jogou na Suécia e depois foi jogar na Escócia, e no jogo da Suécia eles foram passear, fizeram um passeio nos barcos e algumas fotos foram publicadas. Essas fotos, quando chegaram ao Brasil, foram publicadas aqui no Brasil, elas causaram algum incômodo entre as famílias dos jogadores e houve uma ruptura entre jogadores e imprensa. O Piazza, campeão mundial em 70, redigiu o manifesto e tal. Inclusive, a coisa chegou a ponto de quase ter briga. E isso rachou o grupo entre os jogadores de São Paulo e do Rio, porque não era uma unanimidade. Embora todos tivessem assinado o manifesto, o desejo de publicar o manifesto não era unânime. E isso rachou o grupo. A base da seleção brasileira de 74 começou o trabalho como sendo o Palmeiras. O Palmeiras vinha num grande momento, era bicampeão brasileiro, campeão paulista, tinha um grande time. E o Zagallo apostou numa base de alguns jogadores, como César, Leivinha, Luiz Pereira. E nas vésperas, ou a véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo, ele mudou radicalmente o time. E isso potencializou esse racha que existia e a seleção não vingou. Eu acho que uma das coisas mais bacanas do livro, né, eu passeando pelas páginas, eu pude ver vários depoimentos de vários jogadores, né, Noriega, de tanto brasileiros, né, que jogaram com o Rivelino aqui localmente, no Corinthians, no Fluminense, mas também de craques do estirpe de Beckenbauer, Platini. Conta pra gente como é que foi encontrar esses caras e
se você apresentar o cartão de visitas Rivelino, o que te facilitou a falar com esses caras, com esses craques? O cartão de visitas abre qualquer porta, né? O Rivelino, esses caras, eles adoram o Rivelino. É uma coisa incrível. No processo de edição do livro, eu cheguei à conclusão que seria enriquecedor para a biografia do Rivelino e para o leitor ter esse tipo de depoimento, porque é frequente. Os caras falam, citam espontaneamente o Rivelino. Quem foi o cara que mais se demonstrou essa admiração pelo Rivelino? O Beckenbauer, além da admiração, ele tem uma amizade sincera pelo Rivelino. E me surpreendeu também o Platini. Porque o Platini, até no processo da entrevista, das respostas, de tradução e tudo mais, ele se surpreende um pouco com o fato de o Rivelino citá-lo. O Rivelino cita o Platini como um grande jogador, que ele gostava de ver atuar, uma espécie de sucessor, vamos dizer assim. E o Platini é destro. E o Platini, ele discorre sobre esse tema no livro de uma maneira muito interessante. Ele fala sobre as diferenças entre o camisa 10 destro europeu e o camisa 10 canhoto sul-americano. E fala com uma reverência. Eu tenho a gravação guardada na entrevista. E ele fala de um gol que o Rivelino fez, um jogo de veteranos do Brasil e da França em Brasília. E ele vai citar o jeito que o Rivelino bate na bola. E ele levanta na cadeira e faz o gesto, o movimento, como o Rivelino bate na bola. Então isso é impressionante, né? Porque além do Platini tem o Zidane também. O Zidane jogou com um jogo promocional de futsal aqui em São Paulo com o Rivelino, e as pessoas que estavam ali, que verificaram, tradutores e tudo mais, eles falam que o Zidane não queria jogar. O Rivelino tocava a bola pro Zidane, o Zidane devolvia pro Rivelino. E o Rivelino perguntou pro tradutor, pô, ele não quer jogar? Ele falou, não, Rivelino, ele quer ver você jogar. Tem caso, o Kevin Keegan, por exemplo. A história do Keegan é muito legal. O Keegan foi um jogador inglês dos anos 70 e anos 80, que foi um cracaço de bola, era mais ponta. E o Keegan, eu encontrei com o Keegan em Joanesburgo, na Copa do Mundo de 2010. Eu era fã do Keegan quando eu era garoto. Então eu fui lá conversar com ele, bater papo. Ele veio para nossa mesa super simpático e espontaneamente ele lembrou do dia em que ele jogou contra o Rivelino no Maracanã, Inglaterra e Brasil, em 78. E uma das coisas que ele fala que ele não esquece é o barulho da bola chutada pelo Rivelino, do impacto que isso tinha. E contou também que ele chegou a usar bigode por causa do Rivelino. E uma vez num jogo com o Rivelino, ele fez chegar até o Rivelino essa história e contou para o Rivelino que ele usava bigode por causa do Rivelino. Entre essas curiosidades, nós temos aí também um vídeo do Rivelino jogando com a camisa 8 pela Portuguesa. É muito legal esse vídeo, né? A inauguração do Canindé, 1972, foram realizados 2 jogos, um da Portuguesa com o Benfica e depois do time da Portuguesa contra esse time da Iugoslávia, Zeus Nikar, nem sei se é assim que fala. E ele recebe um passe do Basílio jogando com a camisa 10 da Portuguesa, e ele dá o elástico e finaliza com a perna direita. Noriega, agora vamos aproveitar para ampliar um pouco o escopo, né? Porque, enfim, o livro traz muitas coisas e a gente vê que o Rivelino é de um tempo que não volta mais, né? Que é o da várzea, né? Ele é cria da várzea, né? Sim. E hoje nós cobramos uma profissionalização maior dos nossos clubes, dos nossos dirigentes, que talvez talvez o tempo de vacas magras que nós vivemos hoje seja consequência dessa falta de preparo dos nossos dirigentes. Então, eu queria que você me ajudasse a entender como é que a gente lida com essas duas coisas. Por exemplo, o Iniesta, né, que é um craque citado pelo Tostão no livro, que tem um estilo semelhante ao do Rivelino. Mas ele é cria de um sistema muito bem organizado do Barcelona. E como é que é isso? A gente dá para esperar que os craques, obviamente, não podem mais vir da várzea, mas podem surgir Rivelinos desses sistemas muito organizados em termos de preparo do futebol? Eu acho que não é impossível que surjam novos Rivelinos, jogadores desse tipo, dessa estirpe, com essa profissionalização, com esse sistema mais, digamos assim, industrial, de formação de jogadores. O que acontecia na época do Rivelino, que eu entendi perfeitamente quando eu fiz o livro com ele, é que era assim, a questão da técnica e do fundamento básico do futebol. Esses caras aprenderam a jogar futebol por instinto, na rua, na praia, no campinho de terra, na várzea, porque eles brincavam de jogar futebol. Eles desenvolviam todo esse arsenal de técnica, de magia, porque eles brincavam de jogar futebol. O lado lúdico do futebol, ele não foi substituído pela questão da tática, do preparo físico. A gente pode transferir isso tranquilamente para um método como tem o Barcelona hoje, como tem as principais ligas europeias, os grandes clubes europeus na formação dos seus jogadores. Por quê? Lá há
um aperfeiçoamento e uma produção de treinadores para qualquer tipo de situação que você imaginar. Se você quer treinar o time da Veja aqui para o campeonato de jornalistas, tem um curso da UEFA para isso. Se quer treinar o time da escola do seu filho, tem um curso para isso. As coisas não são atropeladas. Então, você quer treinar um time, um moleque de 7, 8, 9, 10 anos, ele vai começar a jogar futebol da maneira como se jogava futebol aqui, brincando na rua, descalço. Inclusive, é um detalhe que eu fiquei sabendo através do Belletti, nosso companheiro do Sport TV, que jogou no Barcelona, da escolinha do Barcelona, que eles fazem festivais, treinamentos aqui no Brasil. E o Belletti foi ver um desses treinamentos e ele estava me contando que no começo a molecada fica descalça, joga descalça. Isso chamou a atenção dele, pô, Barcelona, escolher. Ele foi perguntar pro cara do Barcelona. Ele falou, e o cara explicou para ele assim, Belletti, descalço, você chuta a bola, se dói seu pé, você sabe que você está chutando errado. Só descalço que você vai perceber isso. Então, isso a gente aprendia aqui, quando jogava na rua. Sim. Então, são situações diferentes que partem do mesmo modelo. Para ensinar o cara a jogar futebol, você tem que deixá-lo brincar de jogar futebol até uma certa idade, para que ele possa desenvolver todos os fundamentos, o controle da bola. Isso acontecia de forma natural aqui. No livro tem fotos, não sei se eu consigo achar essa foto aqui, peço até licença para vocês. O Rivelino destaca isso de uma forma muito... Essa foto é bem bacana. Dele com 3, 4 anos, eu perguntei para ele, Rivelino, alguém ensinou você a chutar a bola? Ele falou, não, aprendi sozinho. Ele falou, inclusive, quando eu era criança, tem foto de quando eu era criança, vou pedir para o Silvio mostrar aqui. Essa foto ele tem 3, 4 anos. E olha como ele está chutando a bola. Com estilo de profissional, né? Então ele fala assim, eu com 3, 4 anos, eu chutava a bola com o mesmo gesto técnico de que eu fazia quando eu era adulto. E mais para frente do livro tem uma foto dele chutando uma bola num treino da seleção brasileira. Eu vou até achar essa foto aqui para mostrar que você vê que é exatamente a mesma coisa. Mas já dá para ver. Ali nessa foto de criança é impressionante. A intimidade, você percebe que como é que o cara bate desse jeito na bola. Eu vou mostrar a foto aqui de um treinamento que ele já é craque consagrado já. Isso aqui, se não me engano, é Copa de 74. Olha aqui. Não é a mesma coisa? Olha lá o jeito que ele chuta a bola. Bem parecido. Então, assim, é uma coisa que... Obviamente que ele treinando, ele melhorou. Ele aprendeu uma série de coisas. Mas eu acho que a magia do nosso futebol, ela vem dessa espontaneidade de aprender a jogar na rua, de brincar, de bater na bola do jeito diferente. Que é exatamente o que os europeus buscaram. Que é o que faz o Barcelona, vamos dizer que aquele Barcelona do Guardiola tem estabelecido um novo paradigma de futebol. Ele citava espontaneamente o Brasil como inspiração. Ele fala, quando o Barcelona ganha do Santos no Mundial de 2011 no Japão, na entrevista coletiva, ele fala, gente, o meu avô me contava que esse futebol era o futebol da seleção brasileira. E o interessante é que é o seguinte, uma das maiores jogadas do Rivelino, que ele ficou conhecido, que era o drible do elástico, que a gente tem aí em vídeo, ele já jogando pelo Fluminense. Fluminense contra o Vasco, o famoso elástico no Alcir. Isso não foi uma jogada treinada, aprimorada, foi meio sem querer, né, Noriega? Sim, na verdade ele via um companheiro dele no Corinthians, no time de aspirantes do Corinthians, chamado Sérgio Echigo, que ele chamava de japonês, que ele tinha um drible parecido com esse. E ele perguntou, pô, japonês, como é que você faz esse drible aí? E o Rivelino adaptou ao seu pé esquerdo, o Sérgio Echigo era a ponta direita, ele adaptou ao seu pé esquerdo e perguntou para o Sérgio Echigo de onde ele tinha tirado isso. E o Echigo explicou para ele, e no livro tem isso também, que era assim, ele imaginou esse drible tentando unir as características de 2 dos maiores, ou quem sabe, os 2 maiores jogadores da história do futebol brasileiro, o Garrincha e o Pelé. Então ele entendia que o Garrincha tinha um drible que ele protegia a bola, deixando o lado de fora, a bola para o lado de fora, e fazia o drible para a direita. O Pelé era exatamente o contrário. Ele protegia a bola para o lado de dentro e trazia para dentro. Então ele achava que com esse drible ele poderia unir as características do Garrincha e do Pelé. Começava com o lado de fora do pé e trazia para dentro, que é o que o Rivelino fez, adaptou e assumiu depois o drible, virou a característica principal do Rivelino. É um drible mágico mesmo. E eu garanto que não houve um garoto nos anos 70 que não tenha tentou. tentado 1 milhão de vezes dar um drible do elástico. Quantos conseguiram? Olha... mas não é só nos anos 70 não, eu já tentei. Nos anos 70, quando eu era garoto, né? Porque a gente assistia. É verdade. Noriega, assim, obviamente não dá para falar da trajetória do Rivelino sem falar de Corinthians, né? Sim. Que obviamente foi o clube que o projetou para o mundo, é a paixão do Rivelino, né? Mas
tem ali a mágoa de nunca ter ganhado um título pelo Corinthians, né? Sim. Você acha, ele até, me curiosa a cena que ele conseguiu fazer um gol, né? Na inauguração da Arena Corinthians, ele foi lá e fez um gol de pênalti, né? E vibrou como garoto. Nessa sua série de encontros com o Rivelino, como é que você via essa relação, essa cicatriz, talvez, com a torcida corintiana? Porque ele foi embora de um jeito um pouco que ele não gostou muito, foi meio traumático, né? Exatamente. E foi pro Fluminense lá, ele foi campeão. Como é que você vê essa relação com o Corinthians? É amor e é um pouco de mágoa ou já a cicatriz já tá pronta? Eu acho que tem mais mágoa de uma parcela de torcedores em relação ao Rivelino do que do Rivelino em relação ao Corinthians. O Rivelino, embora tenha jogado demais no Corinthians e seja também para muitos torcedores o maior jogador da história do Corinthians, ele pegou uma fase terrível do Corinthians. Que, coincidentemente, além de ser a fase terrível do Corinthians, era uma fase maravilhosa do Santos, do Palmeiras. Ele pega o São Paulo quando o São Paulo sai da fila e é bicampeão. São Paulo tinha Gerson, tinha Pedro Rocha. Palmeiras tinha Leivinha, Ademir da Guia, Dudu, Luiz Pereira. O Santos tinha o Pelé e toda aquela turma. A Portuguesa tinha bons times. Times do interior de São Paulo eram muito fortes. E o Rivelino pegou épocas muito ruins, de times fraquíssimos do Corinthians. E estourava tudo nele. E o que eu acho que causou a grande mágoa nessa geração de corintianos foi a perda do título de 74. O título paulista de 74 para o Palmeiras, que completa 21 anos sem títulos do Corinthians. E estourou muito em cima do Rivelino. Ele fala, inclusive, de uma reportagem feita pelo J. Ávila. Ah, também detento? Sim, que está detido também no escândalo de corrupção do futebol. Naquela época ele era repórter da Rádio Bandeirantes. E ele admite, eu entrevistei o J. Ávila, ele admite que a reportagem foi cruel com o Rivelino, ele pede desculpas ao Rivelino. E quando termina o campeonato, o Rivelino foi literalmente abandonado pelo Corinthians, como instituição. O Corinthians não fez nenhum esforço para o Rivelino ficar. E veio o Fluminense em socorro, com o Francisco Horta, que era um gênio, um dirigente, está vivo ainda o Francisco Horta, uma figura educadíssima, maravilhosa, e tinha ideias, sacadas maravilhosas, e veio buscar o Rivelino em São Paulo para o Fluminense. Foi o único clube que se interessou pelo Rivelino. Imagine isso, hein? O Rivelino era o maior jogador do futebol brasileiro, campeão do mundo, ídolo. Nenhum clube veio procurar o Rivelino, só o Fluminense. Aí, pelo Fluminense, ele conseguiu ser campeão, e ele adora o Fluminense tanto quanto ele adora o Corinthians. Bom, pessoal, o papo foi ótimo. Eu queria agradecer ao Alexandre Salvador. Obrigado. Agradecer mais uma vez ao meu grande amigo, essa figura, esse profissional fantástico, Maurício Noriega. O livro está aqui. Muito obrigado. E até a próxima. Espero que vocês estejam aqui com a gente em mais um Papo de Esporte. Até lá.